aqui. Vamos começar daqui a pouco a nossa live sobre o tema luto não autorizado e suas consequências. Estamos acertando aqui os detalhes. Vamos lá, só um minutinho. Organizando aqui os detalhes. Precisa deixar organizado isso aqui. Vamos lá. Eu acho que é isso. Bem, pessoal, boa noite, tudo bem? Deixa eu organizar melhor aqui, peraí. Por ser um tema bastante delicado, né? Vamos falar assim, porque falar sobre luto é a nossa cultura oculta, né? Então eu preciso deixar organizado aqui para que vocês me vejam bem. Bem, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou o Edson Carlos, psicólogo. Nesta noite eu venho trazer um tema que muitas das vezes nós aprendemos através da nossa cultura, através das nossas religiões, a não falar, que é sobre o luto. E hoje eu gostaria de ter a oportunidade de falar para vocês sobre o luto não autorizado. Por que o luto não autorizado? Nesse momento que nós estamos passando por essa pandemia do Covid-19, existem alguns procedimentos e protocolos, né, deliberados pelos órgãos governamentais. E eu, como psicólogo, eu quero trazer esse tema, um bate-papo na realidade, né, que nós estamos aprendendo hoje, nesse momento que nós estamos passando por essa transformação mundial. E aí eu fico numa reflexão, e é nessa reflexão que eu quero trabalhar hoje. É nessa reflexão que eu quero que vocês também compreendam e buscar compreender e entender como que nós vamos fazer nesse momento que nós não podemos seguir os rituais. Quando eu falo rituais, porque o procedimento do luto, o ritual de sepultamento, o ritual de velório, para a psicologia, é um procedimento para o início do processo do luto. E como que nós vamos fazer agora? Como que nós vamos trazer para a consciência um momento que é tão importante quando nós nos despedimos? Nós vamos nos despedir de um ente querido que faleceu e nós não podemos ter a oportunidade de seguir aquele ritual, de seguir aquele procedimento que é se despedir, que é o abraçar, que é trazer para consigo sentimentos e sensações que o processo do luto nos permite. Então, nesse momento, como que nós vamos fazer? Eu fiz uma especialização lá na USP, no Laboratório de Especialidade da Morte, o LEM. Quero mandar até um abraço para a minha professora Elaine, em que ela me ensinou muito e me ensina, né? Que a cada dia a gente vai aprendendo. Eu estou aprendendo também a lidar com essas circunstâncias do luto. Porque quando eu falo para o meu paciente que ele precisa passar pelo sofrimento, no caso, passar pelo aquele processo do luto, e agora? Como que nós vamos fazer? E aí uma dessas especializações que eu fiz lá na USP, um dos cursos que eu fiz lá foi o luto não autorizado. E aí até engraçado, né? Porque por ser um tema... Tô suando, gente. Por ser um tema pesado, né? Vamos falar assim no sentido figurado, por ser um tema pesado de falar sobre luto, eu quero que nessa noite eu espere que eu consiga falar de uma forma muito leve, para que a gente, terminando esta noite, eu quero agradecer a presença de tantas pessoas que estão aqui acompanhando, mas que seja leve esse tema que nós precisamos compreender. Então, no curso que eu fiz lá na USP, lá no Laboratório de Especialidade da Morte, e que falava aqui o luto não autorizado, e um deles era o luto de animais e o luto de amantes, que, diga de passagem, só para uma reflexão científica, né? Por que eu não posso me despedir dessas personas? Porque culturalmente o cachorro morre, o gato morre e eu jogo no caminhão de lixo,
né, o comportamento paralelo das relações, eu não posso participar. Então, o adoecimento de não deixar, não poder se despedir. E agora, referente ao Covid, em que eu não posso me despedir da pessoa em que faleceu devido a essa doença mundial. Então, nós, psicólogos, nós da saúde, como que nós vamos aprender, como que nós precisamos lidar com esses sentimentos? Eu marquei algumas questões aqui e eu gostaria de pautar para que a gente tenha esse bate-papo bem agradável, né? Como eu disse, por ser um tema pesado, eu vou fazer o possível de deixar o suficientemente leve para que a gente compreenda, né? Então, assim, o luto é um ritual de despedida. Eu preciso abraçar, eu preciso limpar as lágrimas daquele em que está sofrendo. Um processo de elaboração do luto é passar pela dor, é passar pelas circunstâncias em que faz com que eu sinta aquela sensação, a sensação da despedida. Então, os rituais culturais, porque quero mandar até um abraço para todos, de todo o país que está assistindo. Então, assim, também existe o ritual cultural. A forma do ritual do sepultamento e do velório aqui no estado de São Paulo é diferente do ritual do sepultamento lá do Amapá. Antigamente o ritual de velório era dentro de casa e aí foi evoluindo, que hoje a gente não faz o velório dentro de casa. Então, assim, como que nós vamos evoluir de uma hora para outra que eu não posso me despedir daquele ente querido? Precisamos ter empatia. Hoje, eu conversando com uma amiga de trabalho, né, que no final da live eu gostaria de pautar sobre o quanto nós sofremos também, porque nós da saúde mental, nós não somos uma máquina. Nós temos sentimentos também. Então, essa circunstância faz com que a gente traga essa reflexão. Como vamos fazer? Precisamos colocar isso cientificamente o quanto antes, para que, enquanto não saia o resultado, né, o quanto o Covid ainda não tem a cura, como que nós não vamos adoecer devido ao luto? Eu gostaria de iniciar pautando que primeiro é empatia. Muitas vezes você não tem palavras para falar na hora do luto. E agora que eu não posso abraçar? Dentro dos protocolos e procedimentos que hoje nós precisamos seguir, a máscara, eu estou fazendo essa live aqui de casa, fique em casa. Mas como que eu posso me despedir? Eu penso sempre que o amor, ele faz parte de todo o ritual que faz com que a gente compreenda que tudo tem uma sincronicidade. Todas as coisas estão ligadas, todas as circunstâncias estão interligadas. Você que passou por um luto hoje, ou essa semana, ou este ano, eu faço uma pergunta. Você está respeitando os seus sentimentos? Você está fazendo com que os seus sentimentos sejam aflorados de forma adequada? Nós aprendemos a não chorar, ainda mais nós homens, né? Homem não chora. Por que não chorar? Agora, como chorar sozinho? Como chorar em uma circunstância que eu não posso abraçar o meu ente querido porque houve o falecimento de um outro ente querido por Covid, e aí eu tenho que ficar em um cômodo, com medo de alguém estar adoecido. Então nós precisamos ter amor. A psicologia, ela é baseada em pilares científicos. Quando a gente fala sobre luto, e o processo do luto é viver os sentimentos, nós precisamos respeitar nossos sentimentos. Respeitem os seus sentimentos. Quantas vezes no consultório eu já vi pessoas, pacientes, que se permitem entrar em análise, porque entrar em análise é ato de coragem, não é covardia. E aí surge, né, aquele luto não elaborado em que um parente, um ente querido, faleceu há 30 anos atrás. Freud diz: o que não se elabora se repete. Enquanto nós não elaborarmos a nossa dor do luto, inconscientemente, aquilo fica incubado e pode aflorar de formas somáticas. E o que representa a questão somática? As doenças, de repente, de uma hora para outra, você começa a sentir várias dores. Então não vamos adoecer. Estamos passando por essa pandemia mundial, nós estamos passando por essa problemática global e nós precisamos nos unir e respeitar. Você que sabe que aquele seu amigo, aquela sua amiga passou por aquele luto, às vezes ele quer ficar no canto dele, chorando.
Chorar faz parte. Mas também respeitar o choro do outro faz parte. Sabe aquela história? Engole o choro, já passou, segue o jogo. Que segue jogo? Como assim? Enquanto eu não viver os meus sentimentos, eles ficam aflorados ou eles ficam incubados, eu vou adoecer. Eu não sei se eu estou conseguindo trazer uma expressão clara em relação ao luto, mas é isso que eu quero dizer. Nessa live, para trazer uma reflexão, estamos aprendendo juntos. Estamos aprendendo juntos. Outra pauta que eu coloquei aqui sobre as questões somáticas, quando nós não respeitamos os nossos sentimentos através de um processo de um luto não elaborado. As questões das doenças somáticas, uma delas a própria questão da depressão, a síndrome de burnout, né? O queimar-se por dentro. Nós que trabalhamos na área da saúde, um recado para que vocês que estão assistindo, que é da área da saúde, que é da área da segurança, nós adoecemos prematuramente porque nós lidamos continuamente com a dor. Nós precisamos cuidar, minha filha, nós precisamos cuidar do cuidador. Nós precisamos levantar essa bandeira de que nós precisamos olhar com carinho quem está na linha de frente, dessa guerra, né? Quando você sabe que o seu inimigo está do outro lado, mas o inimigo agora ele é invisível. Então eu não quero perder a pauta aqui. Quando eu sempre falo que a gente precisa seguir a pauta, eu não quero perder a pauta aqui, mas eu quero trazer uma reflexão de que nós precisamos respeitar os sentimentos. Chorar faz parte. Viva os seus sentimentos que você está passando por o luto. Momento da quarentena. Como lidar nesse cenário em que eu preciso agora repaginar a cada dia, a cada momento. Tem algumas mensagens aqui. André, obrigado pelas lembranças. Minha prima lá de Salvador, minha prima Flávia, obrigado pelas palavras também. Então são circunstâncias que nós precisamos respeitar os sentimentos. Voltando um pouquinho sobre as doenças psicossomáticas, a gente precisa respeitar também quando nós estamos num processo medicamentoso. Tofranil, Tegretol, Depaqueno, Depakote, Aldol. Aí nós precisamos ficar dopado com as medicações psicotrópicas porque eu não posso viver a dor do luto. Quanta reflexão, hein? Todos da área da saúde, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, médicos, como que nós vamos fazer? Precisamos nos unir. Ninguém sabe mais do que ninguém. O pilar é a simplicidade e a humildade. Reconhecer que nós estamos reiniciando uma história de como lidar com o luto. Como é que eu vou me despedir daquele meu amigo que faleceu e tem que ser só 10 pessoas. Só 10 pessoas e aí tem que ter protocolo, procedimentos. E eu não posso abraçar aquele amigo que está chorando, porque o risco iminente, a pandemia psíquica também, do medo de que a morte pode também estar assolando a nós naquele lado, e aquele pânico, né? Então a síndrome do pânico também nós precisamos rever e ver como que nós vamos mapear o que realmente é uma síndrome ou o que realmente é um luto não elaborado. Então quando a gente inicia uma live, né, falando sobre o luto não autorizado e suas consequências psicológicas, que esse é o tema, é muito mais amplo. Não quero levar aqui o que tem que ser feito ou não. Não é uma cartilha. Luto não é uma cartilha. Há procedimentos. E um deles é o que a gente aprendeu antes dessa pandemia. Quero reiterar isso. O ritual de despedida. Quais são os seus sentimentos que estão reprimidos, que estão recalcados, que estão incubados, que precisam ser trabalhados? Não trabalhou, não aflorou, não falou, adoece. E aí nós falamos assim, mas adoece e morre também. Se o meu ente querido morreu por Covid, para mim qual o problema de morrer de qualquer coisa, Edson? Então quando eu escuto uma frase dessa no consultório, eu olho assim e falo, ali tem luto não elaborado. E aí a gente vai mexendo, né? Nos lutos das relações, nos lutos das percas,
nos lutos do primeiro carrinho, a primeira boneca que nós perdemos, nós esquecemos em algum lugar. Então, assim, existem várias circunstâncias que falam o que é um luto. Como que nós vamos passar por este luto que nós não podemos abraçar. O amor precisa ser trabalhado. A empatia precisa ser colocada com mais qualidade, se colocar no lugar do outro. A live começou às 19 horas, agora é 19h15. Eu tenho algumas posturas, né, em relação aos princípios éticos. A fala sobre a questão do luto não autorizado, nessa noite, é essa reflexão. Todos vocês que estão assistindo agora, pega uma lista, pega um papel, escreva o que você gostaria de falar para aquele seu ente querido que faleceu. Será que nós temos capacidade de colocar isso em prática? Ou então fala para a pessoa mais próxima, manda uma mensagem. Hoje nós estamos usando as redes sociais. Nós, psicanalistas, estamos aprendendo a saber que esse tipo de intervenção psicoterápica, que é o que está deliberado hoje junto ao Conselho Federal de Psicologia, que é o atendimento online, estamos aprendendo. Então nós vamos aprender com humildade, com a simplicidade. Vamos aprender com o amor. Vamos aprender com o sofrimento. O sofrimento existe, a causa do sofrimento, e há como acabar com o sofrimento. E de que forma psicologicamente? Vivendo os sentimentos. Não viveu os sentimentos, somatizou. E eu reitero mais uma vez. Vocês mulheres, nós homens precisamos compreender que as mulheres têm uma outra linha de elaboração do luto. As questões fisiológicas, as questões hormonais. Então respeitem também vocês mulheres. É diferente, né, na questão psíquica, são circunstâncias distintas pela questão hormonal também. Então a psicologia ela precisa ter também essa visão médica. Ninguém é dono da verdade. Unir a psicologia com a psiquiatria, com a questão da atividade física, com a questão nutricional, são esses pilares que vai fazer com que a gente não adoeça. Tudo isso que eu quero pautar para vocês é para uma única coisa: não adoeçam. Porque vai passar. Eu tenho certeza que essa pandemia vai passar e nós vamos estar do outro lado desta tempestade, e muitos, né, ficaram. E muitos seguirão em frente. Agora, como que nós vamos seguir em frente? Como que nós vamos seguir em frente com o luto referente a essa pandemia? Então, cuidem de vocês. Sigam os procedimentos, sigam os protocolos. Eu não quero nem pautar em relação ao uso indevido de um luto, da manipulação global sobre a questão política, né? Que para mim é uma vergonha usar a dor do outro para obter benefício. Que isso acho que é uma outra live que nós vamos falar sobre isso, né? Ali você mapeia quem são os verdadeiros psicopatas que têm prazer na dor do outro para obter benefício próprio. E nós precisamos buscar a inteligência, e buscar a inteligência é ter conhecimento. E hoje nós temos acesso ao conhecimento através das redes sociais. Eu estou aprendendo também. Eu espero que nessa noite eu esteja um pouco em um déjà vu aqui, para que eu consiga levar para vocês que o luto precisa ser vivido. Agora, como que nós vamos aprender, mais uma vez, nesse momento que eu não posso abraçar, não posso beijar, não posso... Sabe aquele grupo de pessoas que precisam se abraçar e falar assim, nós estamos juntos. Nós não podemos fazer isso. Então a empatia e o amor é o que vai fazer com que a gente consiga passar bem, se a gente pode falar no sentido figurado, passar bem por esse momento de dor e sofrimento. Quando eu falei para alguns colegas de trabalho que eu iria trazer esse tema, né, alguns me falaram assim, mas Edson, falar sobre luto, será que não aflora a dor? Não, eu estou tentando aqui trazer um luto de uma reflexão positiva. Como é que eu vou trazer uma reflexão positiva? De repente alguém está me ouvindo aqui, me assistindo, fala assim, ele não sabe o que eu estou passando. Realmente eu não sei. Mas o seu psique, o seu inconsciente, os seus pilares religiosos também, vai te ajudar.
Uma outra pauta também que é de suma importância é respeitar os pilares religiosos. Pilares religiosos são importantes para um processo de luto. Pilares religiosos são importantes. Então, buscar conhecimento psíquico e saber que eu preciso viver o sofrimento do luto é um processo de elaboração? É. Mas dói, Edson? Dói. Mas transforma. O meu pilar religioso, Edson, vai fazer com que elabore o meu sofrimento do meu luto? Sim. Então busque o equilíbrio. Os extremos são patológicos. Não vá para o extremo. Ah, tudo é psicologia. Ah, tudo é religião. O equilíbrio. Ou então eu vou me dopar. Eu não quero sentir a dor do sofrimento. Eu vou beber. Eu vou usar entorpecente. Nesse momento pode aflorar muito essa questão também. Trabalhe a dosagem. Não estamos aqui com rótulos nenhum, né? nem colocando argolinha aqui de angelical, não. Mas busque o equilíbrio entre as questões psicológicas, religiosas, de alimentação. Busque ajuda nesse momento de luto. Quero mandar um abraço aos meus pacientes que me dão a oportunidade de estar junto com vocês no momento de dor. A dor transforma. É isso que eu falo nos meus processos psicoterápicos com os meus pacientes. E quem faz análise é ato de coragem, não é covardia. Não é fácil, mas transforma. 19, eu gostaria de falar algumas questões aqui em relação à saúde mental, não fugindo sobre a questão do luto. A saúde mental, ela precisa hoje ser respeitada. A saúde mental, ela precisa ser colocada como pilar principal dentro da nossa sociedade. Hoje a gente vê as nossas autoridades governamentais, desde o âmbito federal, governamental, estadual e municipal, perdidos, né, dentro das verdades. Aí eu pergunto, né, psiquicamente e psicologicamente, como é que está a questão do emocional desses nossos líderes que ninguém sabe para onde vai? Para onde é que nós vamos? Para onde é que eu sigo? Um fala uma verdade, outro fala outra, sem perder a demanda aqui referente ao tema, mas que faz parte sim a questão de liderança governamental, da postura, porque nós precisamos trazer para a consciência de que não é mais pão e circo. Pão e circo era lá atrás. Hoje nós temos uma geração que precisa levantar bandeiras. E eu, como psicólogo, eu levanto essa bandeira. Que precisamos levantar um pilar principal, a saúde mental, dentro de todo o contexto. Quero mandar um abraço a todos os psicólogos, todos os profissionais da linha de frente, os médicos, os enfermeiros, os psiquiatras. A gente esquece muito os psiquiatras, viu? Eles são importantíssimos também. Mas quero mandar um abraço a todos os psicólogos do nosso projeto Social Psil. Esse projeto Social Psil hoje ele aflorou, vamos falar assim. Lá estamos agora, me ajuda, onde nós estamos agora mesmo? Em outros 2 estados? Manaus e Fortaleza. Quero mandar um abraço a todos. Manaus e Fortaleza, agora o projeto Social Psil está lá. Mas eu quero falar daqui, da onde eu estou falando. Porque não adianta eu querer... Tem uma frase que diz assim, que compensa salvar o mundo e perder a própria alma? Que compensa querer ajudar tanta gente e não se ajudar? Mas eu quero agradecer imensamente aos psicólogos do Projeto Social Psil que acreditaram nessa loucura, vamos falar, né? Servir ao outro por amor. Servir ao outro por servir. Servir ao outro por idealismo. É uma coisa muito esquizotípica, né? Por parte dos psicólogos, né? Mas eu digo uma coisa para vocês, que o resultado, há uma sincronicidade sobre o cuidar do outro. Nós que ganhamos. Então eu quero agradecer imensamente aos psicólogos. Não vou iniciar o nome aqui, porque senão eu posso esquecer, né, algum dos nomes, e aí senão eu vou apanhar depois, né? Mas agradecer imensamente às pessoas que acreditam no nosso trabalho. Aos psicólogos da Polícia Militar, aos psicólogos da Polícia Federal, aos psicólogos da Guarda Municipal, aos psicólogos que cuidam dos enfermeiros. Eu tenho 2 irmãs enfermeiras, né? O quanto elas sofrem, o quanto elas estão ali na linha de frente. Hoje eu acredito que muitos profissionais agora percebem o que representa ser linha de frente.
correr o risco eminente da morte. Freud diz que o orgasmo é equivalente à pulsão de morte. Então a gente sente de forma inconsciente o prazer, mas não o prazer da morte, o prazer de viver. Então busque a adrenalina de que forma? De que forma socialmente aceita, para que a gente consiga passar pelo luto. São circunstâncias que a gente precisa também pensar. Fora os psicólogos que eu quero agradecer, que eu estou agradecendo, quero agradecer também os colegas de trabalho, né, aos meus amigos, que muitas das vezes falam: Edson, fala sobre isso nas suas redes sociais. Aí eu falo: vou tentar falar, né, porque a gente está aprendendo, né? Quero parabenizar todos os profissionais de segurança que estão na linha de frente também lá, que muitos estão sofrendo, muitos têm que engolir o choro, né, na hora em quando vê o seu parceiro falecendo. Nós somos humanos e o humano precisa ser respeitado. Tem uma frase que diz assim: errar é humano. E acertar é desumano? Não, nós vamos acertar. Como que nós vamos acertar nesse momento de aprendizado? Humildade e simplicidade, a chave de todas as portas, o que meu pai sempre me ensinou. Então a gente tem que ser humilde a lidar com essa pandemia toda. Estou sendo orientado aqui. Voltar ao tema do luto. Então o processo do luto são esses pilares. Importante respeitar os sentimentos, importante respeitar o que você está passando naquele momento. Escreva. Tem alguns sentimentos aflorados referente ao luto: raiva, saudade, dó e culpa. Raiva, saudade, dó e culpa. Você que está passando por um processo de luto, traga em pensamento, ou descreva, ou fale para alguém o que você sente sobre raiva, sobre o tema que você está passando, que é o luto da pessoa. O que lembra a raiva? Saudade. Falar sobre saudade. Edson, dói. O processo do luto é dolorido. Raiva, saudade, dó. Porque muitas vezes a gente tem dó de quem foi ou de quem ficou. Agora, o sentimento mais importante que eu digo assim, dentro da nossa pouca experiência terapêutica, é a culpa. Nós não temos culpa. Você não tem culpa porque você não percebeu que a pessoa ela estava tossindo para mais, tossindo para menos. Você não tem culpa porque aquela pessoa cometeu o ato do suicídio e você não percebeu. Nós não temos que carregar a culpa. Nós temos que trabalhar esses sentimentos. Então marquem: raiva, saudade, dor e culpa precisa ser falado de forma muito aguda, para que não fique guardado, para que não fique incubado de forma inconsciente, e por ser guardado de forma inconsciente, você somatiza aquelas sensações e sentimentos incubados. Então, como lidar com o luto não autorizado e suas consequências psicológicas? O luto não autorizado e suas consequências psicológicas. Quando eu coloquei o tema do luto não autorizado, eu fiquei refletindo: será que é não autorizado ou luto não elaborado? Foi uma reflexão. Então, o luto, quando eu quis trazer esse tema não autorizado, é não autorizado pela circunstância, porque é autorizado da forma em que nós aprendemos. Chorar, abraçar, né, fazer todo... Como eu disse, em alguns lugares do país, o luto é festa. A pessoa bebe o defunto. Desculpa a palavra, mas eu preciso falar sem filtros, não é verdade? Não pode. Não posso mais ter aquele grupo. E eu peço para vocês que vocês respeitem esse procedimento. Não adianta falar: se ele morreu, para mim não tem mais importância. Você tem importância sim para a tua família. Você tem importância sim para a tua história. Você tem importância sim para os seus sonhos. Não é que você não está dando importância para quem morreu. Você está dando importância sim. Mas dê importância para os seus sentimentos, para você, para a tua família. Olhe ao redor. Olhe para frente, olhe para trás. Veja quem está ao seu redor de forma 365 graus. E realmente o que tem importância para você. 19 e 27, para que a gente siga de uma forma a respirar, né? Deixa eu respirar um pouquinho aqui, porque eu estou vivenciando também todo esse aprendizado, né?
Mas 19 e 27, os agradecimentos, não virá uma propaganda aqui, né? Aqui não é live de músicos, né? Cheio de propaganda, né? Não, aqui é live de uma reflexão sobre a saúde mental. E então, assim, os agradecimentos é para as pessoas que acreditam que cuidar da saúde mental é um pilar de uma sociedade equilibrada. Procure ajuda. Respeite seus sentimentos. Eu gostaria de aproveitar nesse momento também e convidar, nós estaremos fazendo uma outra live no domingo agora. Essa live ela vai ser transmitida até para outro país também, né? Foi a convite de um colega meu lá do Amazonas, e o tema vai ser estresse e resiliência nesse momento de pandemia. Estresse e resiliência nesse momento de pandemia. Então quero aproveitar já, fazer o convite a todos, mandar um abraço a todos lá do Amazonas, que tá me dando a oportunidade de ter esse bate-papo com vocês também, de todo o Brasil, e falar sobre esse tema também, que é o estresse e a resiliência no momento de pandemia. Porque o estresse, não perdendo a pauta, né? Mas o estresse, existem as fases do estresse, são 4 fases. E o estado de resiliência é como nós estamos passando. Como que nós vamos passar por esse momento de luto não autorizado para que a gente tenha um processo de resiliência. Só um minutinho que eu estou lendo aqui. Falar mais das fases do luto. Pergunta Juliana Bonetti. Juliana, obrigado pela pergunta. A fase do luto, né? A primeira fase do luto é viver os seus sentimentos. É essa a pergunta que nós estamos trazendo aqui. Quais são as fases do luto? Primeiro, como que eu vou lidar com a informação? Primeiro ponto é quando você está lá no hospital, quando você sabe que o seu ente querido está lá, né, na UTI, e aí toca o telefone, né? Aí pede para você ir lá. E aí qual é aquela sensação, né? Quais são as sensações da fase do luto? Primeiro é como que eu vou lidar. Por isso que a gente precisa estar sempre trabalhando os nossos sentimentos. Então a fase do luto está ligado a respeitar os seus sentimentos. As fases do luto é viver as suas sensações, que eu já dei o exemplo do raiva, saudade, dó e culpa. Uma das fases do luto é viver esses sentimentos. Alguns pacientes, quando entra em análise em relação ao luto, e aí quando a gente fala sobre raiva, muitos me criticam, e eu concordo, né? Mas depois eles entendem que um dos sentimentos não é a raiva sobre o outro, é a raiva sobre as circunstâncias, e a raiva faz parte. Então a fase do luto está relacionada a esses pilares. E espero que eu tenha respondido de forma assertiva. E depois, se eu não conseguir responder, por favor, entre em contato, que a gente fala de uma forma mais técnica e direcionada, né, para que a gente tenha esse respeito sobre as fases do luto também. Voltando à questão da próxima live, o estresse e a resiliência, e fazendo até um link agora, né? O estado de resiliência é quando você passa de um ponto A para o ponto B. O resiliente, ele chega no ponto B ressignificado positivamente. É entrar no cenário da dor, do sofrimento, viver todas as sensações, os sentimentos, e do outro lado, você compreender que o que você passou te fortaleceu. Então, estar resiliente, viu o que eu falei? Não é ser resiliente, é estar resiliente. E estar resiliente é passar por essa fase e ser transformado do outro lado. Todos nós, em todo o estado, do estado de São Paulo, em todo o Brasil, em todo o planeta, estamos passando pelo estado de resiliência. Então, como é que eu vou passar por esse momento? Então, pessoal, para aliviar um pouquinho mais essa tensão sobre luto, precisamos respirar, precisamos vivenciar. Faça pequenas coisas que te dá prazer. Você que está passando por um luto, né, faça recordações, sim. Né? Tem um livro que eu gosto bastante, né? A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Você é o alvo, você é a flecha, você é o arco. Para você chegar no seu alvo, você tem que impulsionar a flecha, muitas vezes para trás. E para trás é olhar o que essa pessoa
que faleceu te deixa. Olhar para trás é quais são as boas lembranças que essa pessoa te deixa para que você coloque o alvo na sua vida. Qual é o seu alvo? Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, quais são os seus alvos? Deixa eu melhorar a minha colocação adverbial aqui, o meu verbo. Quais são os seus sonhos? Mesmo na dor e no sofrimento. As consequências da não elaboração do luto e como lidar com isso depois. Selma Selegatti. Beijo, minha querida Selma. Obrigado pela pergunta. Vou repetir. As consequências da não elaboração do luto e como lidar com isso. Freud diz, enquanto não se elabora, se repete, fica guardado. E aí você precisa falar. As consequências da não elaboração do luto, somáticos, deixar de viver, deixar de acreditar, pensamentos de ideação suicida, não tem mais importância para mim. Aquela pessoa me deixou no momento mais em que eu precisava. Aquela pessoa, vocês vão entender o que eu vou falar, eu espero. A pessoa fala assim, poderia ter morrido depois, que eu queria me despedir dela. Eu precisava me despedir dela. Vamos aprender e nós vamos buscar conhecimento para que vocês estão passando pelo luto, elabore e siga em frente. Coloque o seu alvo. Alcance os seus objetivos. Alcance os seus ideais. Primeiro, uma reflexão, que eu iniciei a nossa live. A reflexão de como lidar com esse processo do luto não autorizado. E agora, como motivar? Como motivar na hora do luto? Como motivar na hora do sofrimento? Respeitando os sentimentos. Respeitem os seus sentimentos. Fale. Procure ajuda. Procure o seu terapeuta, procure o seu psicólogo. Liga lá para aquele seu psicólogo que você deixou de ligar. Isso mesmo, aquele. Sabe? Aquela sua psicóloga. Aquela que já passou junto com você também por várias circunstâncias. Aquele seu amigo que você não vê mais. Aquela sua amiga. Entende? Porque a morte transforma. E nós estamos aprendendo em circunstâncias muito agudas. Essa é a palavra, né? Bem, é isso. 19h35, eu quero seguir um procedimento técnico aqui, porque nós estamos buscando trabalhar no pilar científico sobre os protocolos para que a gente tenha escuta, né? Então nós estamos a 35 minutos dessa live. Eu gostaria de fazer um fechamento. Deixa eu beber um pouco dessa água aqui para eu ter condições de terminar essa live. Eu quero agradecer aos meus colegas de trabalho, eu quero agradecer à minha família, à minha esposa Elaine, que me tolera às vezes, muitas vezes, do meu trabalho. Quero agradecer a todos os meus colegas, quero agradecer a Natália, que me ajuda bastante nos meus trabalhos, aos nossos colegas do Rotary, Gerson Ribeiro, que nos ajuda muito. Se eu continuar agradecendo aqui, eu vou ficar a noite toda. Então, aos psicólogos do Projeto Social Psil, lá da USP, lá do Laboratório de Especialidade da Morte, o LEM, né? Lá que a gente aprende um pouquinho. Um beijo, professora, por me ensinar, eu tentar ser um aluno para que eu consiga multiplicar os seus conhecimentos. A todos os profissionais de saúde e de segurança, aos psicólogos, não desista do seu paciente. Não desista do que você acredita. As coisas elas têm que ser sempre justas e perfeitas, né? Para que a gente busque a tal da perfeição. Eu vou tentar passar um vídeo agora. Tentar porque estou aprendendo como que faz esse negócio aqui também. Não dá para passar? Isso, eu vou colocar. Eu quero mandar um abraço, né, em especial a Ligiane Gaffo, uma policial aqui da cidade de Mauá, em que ontem ela perdeu a sua irmã, Liriane Gaffo, né, do Covid-19. Foi algo que marcou bastante aqui a nossa cidade, né? Mauá é pequeno, então assim, marcou bastante. E eu gostaria de tentar passar esse vídeo, por favor. Falar mais do Psil. Sim, o projeto Psil hoje está em várias áreas, várias
instituições, todos que estão se permitindo usar esse projeto social, que é levar saúde mental para todos, né? Desperte para a vida, saúde mental para todos. Esse é a fala que a gente trabalha em relação ao Psil. Então, contem com a gente, contem com todos os psicólogos. Depois eu vou deixar novamente nas nossas redes sociais o contato de todos os psicólogos que, um ato de coragem, se permite cuidar de quem está sofrendo. Nós, psicólogos, precisamos também cuidar da gente, viu? Não vamos nos esquecer. Quem compensa ganhar o mundo e perder a própria alma. Quero encerrar com esse vídeo. Não consegue? Deixa eu tentar sim, por favor. Aqui onde eu aperto. Viver é um lindo momento quando se sabe amar. Notar a poesia perdida no tempo, rebuscar, no eterno acreditar. Será que o sonho acabou? Será que o que somos se foi? Sei que a tempestade dará seu lugar a um dia de sol. Não sei o dia e a hora, mas sei o lugar. Sei que você está bem. Mesmo assim, isso não me impede de chorar. Ligiane Gaffo, né? Uma policial que perdeu a sua irmã devido ao Covid. Respeite seus sentimentos. Essa música no final diz assim: tenho certeza que vou te encontrar, não sei o dia e a hora, não sei o lugar. Eu sei que você está bem. Mesmo assim, isso não me impede de chorar. Precisamos chorar para que a gente possa elaborar. Eu quero agradecer, vou encerrar agora essa live. Obrigado por todos que acompanharam. Edson, querido, parabéns, obrigado por compartilhar tanto conosco. Denise Coelho, obrigado. Tem algumas mensagens aqui, estou aprendendo. Marli Araújo, parabéns pelo lindo trabalho, sou muito grata por ter entrado em análise. A Eliette, a Nancy Vec da Refema, Valmir Pavani, saúde mental para todos. Bem, gostaria de encerrar esta live. Eu espero que um pouco conhecimento que a gente tem, que a gente aprende a cada dia, tenha levado para vocês esse tema que socialmente é pesado para falar sobre o luto, mas que eu espero que tenha sido leve e reflexivo e positivo. Saúde mental para todos é um pilar de uma sociedade equilibrada. Muito obrigado, tenha uma ótima noite. E agora eu te desligo? Peraí, gente, peraí, deixa eu desligar aqui.